estamos aqui com o Dr. Regis, muito obrigada. Continuando nossos vídeos sobre o que a gente começou falando sobre gordura localizada, gordura abdominal, e agora a gente vai falar sobre alimentação. Bom, a minha primeira pergunta é que a Organização Mundial da Saúde, ela indica que uma refeição ela deve ser dividida em três proporções. 30% de carboidrato, 60% de proteína e 10% de gordura. Então, eu queria que você falasse pra gente um pouco o que são, né? O que significa cada um desses elementos, pra gente entender. Veja, essa definição da Organização Mundial de Saúde, ela preza exatamente o quê? Uma pessoa absolutamente normal, tá, que não está praticando nenhum tipo de exercício. Então é assim, é aquela pessoa, entre aspas, que não faz nada, mas ela precisa sobreviver. Por quê? O grande problema que eu vejo hoje é que nós estamos invertendo um pouco essa proporção, estamos aumentando demais a quantidade de carboidratos em detrimento das proteínas e muitas vezes a própria indústria nos leva a essa inversão. Tá? Por quê? Porque se nós formos pensar que a proteína ela tem um tempo de produção e ela tem um custo de produção que é muito alto em relação ao carboidrato, que é muito barato e muito mais rápido. Então é muito mais interessante você plantar, vamos supor, soja do que criar boi. Você entendeu? Então o custo dessas duas produções acabam sendo bem desproporcionais. Então é muito mais interessante para a indústria fazer alimentos à base de soja, à base de milho, à base de qualquer outro grão, pelo custo de produção, do que propriamente depender de um animal que precisa ter um ano e meio de vida para ir para abate. E nesse ano e meio de vida, supondo que não aconteça nada com ele vai comer todo dia. Mas ele vai ter veterinário, ele vai ficar doente, ele precisa de um espaço onde ele vai conviver, que é diferente da produção de alimentos em relação a um carboidrato qualquer. Quer dizer, então, existe uma tendência da própria indústria forçar a nós consumirmos muito mais carboidratos do que proteínas. E além do que o custo da proteína é muito maior do que o do carboidrato também. Quer dizer, só que o que acaba acontecendo? Eu acabo elevando demais a quantidade de carboidratos dentro da minha alimentação. Consequência, formação de gordura. Certo. A partir do momento que eu formo mais gordura, eu começo a prejudicar também a dinâmica do meu organismo. Porque a gente tem que pensar o seguinte, como eu falei, a gordura é uma coisa muito boa na quantidade correta. Quando ela vem em excesso, ela começa a prejudicar. Entendeu? Isso já está acontecendo. Então, aonde eu encontro esses alimentos? Né? O que seria um carboidrato? Carboidrato, quimicamente, são cadeias de glicose. Então, toda vez que o carboidrato mais simples que eu tenho chama-se glicose, que é um monossacarídeo, tá? E quando eu formo uma cadeia de glicose, eu formo uma molécula chamada carboidrato. Então, no caso, um amido, por exemplo, que é o que tem a maioria dos grãos, a maioria das massas, é composta dentro dessa cadeia chamada amido, que é o que? São várias moléculas de glicose unidas. Tá? A proteína é exatamente o contrário. Tá? Ela é, até a formação do carboidrato, antes de falar da proteína, é o que é? São moléculas de carbono, oxigênio e hidrogênio. Diferente da proteína, que é nitrogênio e hidrogênio, que formam assim, cadeias de aminoácidos. Aonde eu encontro isso? Nos animais. Então, toda vez que eu falo em proteína, eu estou dizendo que alimentos que derivam de animais. E toda vez que eu falo em carboidrato, eu estou falando de alimentos que derivam de plantas. Sempre. Então, assim, eu posso ter a raiz, que é a batata, a cenoura, eu posso ter o caule, que é o palmito, eu posso ter as frutas, que é o produto final, eu posso ter os grãos, que são as sementes, todos são derivados de uma planta. Então, a planta que vai me fornecer o carboidrato. Por quê? Porque o carboidrato, na verdade, é a parte estrutural. Como eu tenho osso e músculo no meu corpo, a planta usa o próprio amido e a celulose na sua estrutura. Então, nós consumimos exatamente esses alimentos. Doutor Regis, vou roubar aí um pouquinho da vossa fala. Mas, deixa eu só perguntar, só para... Enfim, e esses 10% de gordura? De gordura, é importante. O que a gente sabe. Você sabe que as pessoas também cometem um engano muito grande quando a gente fala assim, eu engordo porque eu comi muita gordura. Não, isso é uma mentira. Por quê? Porque o meu sistema ele se protege. Porque como eu posso armazenar muita gordura no meu corpo via alimentação, então o meu organismo ele se protege. Então como é que essa gordura ela é metabolizada? Ou seja, a partir do momento que eu comi um alimento gorduroso, o que aconteceu com ele?
Ele chegou no meu estômago, houve uma quebra, a primeira quebra, e depois, quando ele passa para uma parte continuação, início do intestino chamado duodeno, eu recebo duas substâncias, uma enzima vinda do pâncreas chamada lipase, e a bile, que nada mais é do que um detergente. Então o que eu vou fazer? Eu vou quebrar essa molécula para ser absorvido. Então eu não consigo absorver a gordura diretamente, eu preciso fazer uma quebra, porque é uma molécula grande. Só que assim, a quantidade de lipase que eu fabrico e a quantidade de bile que eu fabrico é fixa. Ou seja, não adianta eu consumir 1 litro de óleo que eu não vou absorver 1 litro de óleo. Eu vou absorver exatamente a quantidade que aqueles dois elementos quebraram. O resto vai sair nas minhas fezes, que é uma proteção do sistema para eu não formar muita gordura interna. Mas você fala, pô, mas e por que a gente está formando? Porque nós estamos comendo muito mais carboidrato do que o homem das cavernas comia. Você entendeu? Então ele não formava tanta gordura interna exatamente por conta da alimentação dele, que era diferente. Você entendeu? Então aqueles 10% de gordura vão vir exatamente do que? Da gordura que vem nas carnes, da gordura até na própria gordura que vem no vegetal também. Ah, o vegetal tem gordura? Tem. Nós consumimos óleo de soja, óleo de milho, óleo de algodão, porque são vegetais. Entendeu? E essa gordura ela vai ser quebrada, uma parte dela vai ser absorvida, e quando ela está dentro do meu sistema, ela já não é mais gordura. Ela já é outra coisa, ela chama-se quilomicro e ela já está fracionada, então ela já é um estágio intermediário da gordura, onde eu já estou separando os dois componentes da gordura. A gordura é formada por duas coisas, por um ácido chamado ácido graxo e por um álcool chamado glicerol. Então quando eu estou na fase de quilomicro, eu já estou separando esses dois elementos que podem se reorganizar e formar gordura novamente, ou então ele pode ser direcionado para ser utilizado numa outra função, que é o que normalmente acontece. Você entendeu? Então, assim, e a gente fala em gordura, você fala, pô, o brasileiro ele come muita gordura? Não come. A maior prova de que não come é aquele remédio que a gente toma aqui da diarreia. Você entendeu? O que ele faz, na verdade? Ele bloqueia a ação da bile. Então ele quebra a bile, aumenta a quantidade de gordura sem quebra dentro do intestino, aquilo provoca diarreia. Entendeu? Por que isso funciona bem nos Estados Unidos? Porque eles consomem uma quantidade de gordura muito maior. Nós, não. A maioria das pessoas toma e não acontece absolutamente nada. Ah, mas aquilo lá emagrece também. Esse é outro mito que criaram, mas na verdade não é nada disso. Doutor, antes da gente ir para a segunda pergunta, eu vou aproveitar um pouquinho da pergunta da Suzana. E vamos falar da proteína, porque a gente tem dois tipos de proteína, né? A proteína da carne vermelha e da carne branca. Porque o senhor falou dessa influência do mercado, hoje em dia a gente vê que o mercado realmente está influenciando muito a gente consumir muito mais a carne branca do que a vermelha. Existe diferença entre elas na hora da ingestão? Sim, existe diferença. Porque a verdade não concorda. Sim. Pode falar direto, né? Se existe diferença? Não, eu poderia dizer. Tá? Existe diferença na hora de ingerir a carne vermelha e a carne branca? Existe até funções diferentes. Né? Primeiro que assim, por que a carne é vermelha e por que a carne é branca se as duas são proteínas? Né? Porque o que é aquele pigmento vermelho da carne vermelha? Que é basicamente o nosso sangue. É depósitos de 3 componentes: ferro, ácido fólico e complexo B. Então quando eu junto esses 3 componentes, eu formo um pigmento vermelho. Para que eu preciso desses 3 componentes? Exatamente para o oxigênio chegar no músculo, eles têm que estar ligados ao ferro. Então é o ferro o transportador do oxigênio, e aí vem aquela história da anemia, que é o que acontece com a anemia? A anemia, a pessoa fica fraca quando? Quando ela tem pouco ferro no organismo. Por quê? Porque ele não transporta oxigênio, não transportando oxigênio, não reage com glicose, não reagindo com glicose, não tem energia. Entendeu? Então, a carne vermelha é exatamente o quê? É uma carne rica em ferro, complexo B e ácido fólico. E a própria proteína que está ali. Ou seja, é uma carne de trabalho. Por quê? A partir do momento que aquele músculo tem que trabalhar muito, quanto maior o trabalho do músculo, mais vermelho vai ser a carne, mais sangue ele vai receber, exatamente mais ferro ele tem. A carne branca é exatamente um músculo de preenchimento. Se você pegar o peito do frango, por exemplo, que é branquinho, qual é a contração que aquela carne faz? Nenhuma. Ela só serve para preencher um espaço vazio. Então, se ela não faz nenhum trabalho muscular, ela não tem contração, ela não tem um trabalho efetivo na mecânica muscular, o que acaba acontecendo com ela?
ela não precisa de oxigênio. Ela vai precisar um pouco do sangue só para a nutrição do tecido e mais nada. Que é o que a gente vê normalmente, vê umas veinhazinhas, umas artériazinhas, leva sangue para o tecido, mas ele não tem função contrátil. A partir do momento que ele não tem função contrátil, eu não preciso nem de ferro, nem de complexo B e nem de ácido fólico. Então ela não tem necessidade de ser vermelha. Então a diferença é assim, quanto maior o trabalho que aquele músculo desempenha, mais vermelha é a carne. Tá? Quanto menos trabalho contrátil, a mecânica muscular, menos vermelha é a carne. Então a gente vê às vezes muito no próprio frango, como você citou, você pega a coxa do frango, ela é diferente do peito do frango. Entendeu? Por quê? Porque, e até em termos tanto de sabor como de consistência, você percebe que a consistência da carne da coxa, da asa, é completamente diferente da consistência da musculatura do peito. Exatamente por quê? Porque não tem trabalho muscular. Então aquele músculo é um músculo de preenchimento. Nós temos músculo de preenchimento? Temos. Tá? No rosto nós temos músculo de preenchimento, na mão nós temos músculo de preenchimento. Quer dizer, não é todo músculo que nós temos que contrai mais ou contrai menos. Entendeu? Existem músculos que não têm um trabalho efetivo. Então, doutor, menos trabalho, mais branco é a musculatura. Bom, estamos no momento então de mudar os hábitos alimentares. O que o senhor acha do termo reeducação alimentar e de todas essas dietas, já que a gente está falando tanto do mercado, de todas essas dietas que o mercado tem influenciado e tem jogado aí para que a gente compre? Exatamente. O senhor acha? Na verdade, assim, esse termo reeducação alimentar, eu entendo da seguinte forma: é fornecer para o meu sistema aquilo que ele precisa naquele momento. Então, as pessoas interpretam assim, comer certo, mas o que é comer certo? Né? Comer certo é fornecer para o teu sistema o que ele precisa gastar. A gente não pode esquecer que nós comemos para sobreviver e não sobrevivemos para comer. Né? Então o alimento ele tem uma função de fornecer elementos que o meu organismo vai utilizar na minha sobrevivência. Essa é a função da alimentação, ou basicamente da nutrição. Porque existe uma diferença muito grande entre alimentação e nutrição, são duas palavras que parecem ser iguais, mas não são. Eu posso estar muito bem alimentado e totalmente desnutrido. Então a nutrição ela é o quê? Fornecer para o meu sistema elementos que ele vai utilizar. Então, por que é importante mineral? Por que é importante vitamina? Por quê? Porque são elementos que vão ser usados nas várias reações químicas que o organismo faz. Então nós devemos entender que o nosso corpo ele é uma máquina que realiza reações e essas reações são intermediadas por minerais, por vitaminas. Por exemplo, o ferro, né, que nós acabamos de falar, é um metal, é um mineral que é extremamente importante na condução do oxigênio para dentro das células. Quer dizer, então, e como ele, vários outros. Né? Então, essa coisa da reeducação alimentar, eu entendo da seguinte forma: fornecer para o sistema aquilo que ele precisa. Um dado importante para as pessoas entenderem que o nosso dia de 24 horas, eu tenho dois períodos totalmente distintos entre o dia e a noite em termos de funcionamento. Todo mundo acha assim, a minha noite é igual. Não, não é. A minha noite é completamente diferente. E é aí que faz a diferença do funcionamento do organismo. Por quê? Se você for pensar, como é que funciona o meu organismo durante o dia? Qual o momento que precisa de mais energia? Menos energia. Durante o dia eu não fabrico nada. Eu vou usar aquilo que eu tenho disponível. Tá? Ou no meu sangue, no meu músculo, na minha gordura. Ou seja, eu vou utilizar aquilo que eu tenho armazenado. Certo. Entendeu? O organismo ele começa a funcionar de manhã a partir de um hormônio chamado cortisol, que é assim, a ignição do corpo. Liguei o motor e pus para funcionar, aí vamos acelerar e vamos trabalhar. É assim que o organismo funciona. Esse cortisol durante o dia vai diminuindo, por quê? Porque a ação do cortisol é estimulada por luz. O nosso sistema, os nossos olhos, eles não são só para enxergar o que nós estamos fazendo, e sim para mostrar para o meu cérebro em que fase do dia eu estou, para ele poder coordenar o tipo de funcionamento que ele vai fazer. Então, a partir do momento que a iluminação natural vai diminuindo, eu vou invertendo esse processo. Eu deixo de gastar e começo a fabricar elementos para repor aquilo que eu gastei. Você entendeu? E aí vai a diferença da alimentação. Por quê? O que é importante dentro do meu processo de geração de energia? Glicose. Então, o que eu preciso comer durante o dia em uma quantidade maior? Glicose. À noite é o contrário. Qual é o meu consumo de glicose? Mínimo.
Muitas vezes as pessoas não entendem a coisa do sono, né? O sono, as pessoas elas acham que o sono foi feito para quê? Para descansar o corpo. Não, não é. O sono foi feito para fazer um upgrade do que aconteceu durante o dia, ou seja, para reparar o meu sistema. E é nesse momento que eu começo a fabricar uma série de elementos. Entendeu? Então é aí que eu formo o músculo que eu gastei na academia, é aí que eu vou refazer os meus anticorpos que eu utilizei quando eu entrei em contato com o vírus de gripe, você entendeu? É aí que eu vou fabricar pelo, entendeu? Homem, a gente percebe isso muito, a mulher às vezes não tem muita essa noção, mas o homem é típico. Durante o dia eu fiz a barba de manhã, até às 6 horas da tarde, meu rosto está liso. Eu chego em casa, deito e durmo, no dia seguinte meu rosto está desse tamanho de barba, de pelo. Ou seja, todo o trabalho de fabricação de pelo ocorreu quando? Quando eu estava dormindo. A maioria das pessoas evacuam quando? De manhã. Por quê? Porque foi o resto dos alimentos que não foram utilizados no processo de refazer o sistema que eu tenho que eliminar. Eu jogo na medicina e elimino pela manhã. Eu urino muito mais quando eu... Por que eu urino de manhã quando eu acordo? Exatamente porque eu estou jogando fora uma série de elementos que eu utilizei, restos de reações químicas que eu fiz durante o meu sono, e é nesse momento que eu vou acabar eliminando. Por quê? Porque durante o dia eu entro num outro processo. Então, se a gente for pensar o que é bom eu comer durante o dia, o que não é bom eu comer à noite, por exemplo. Na verdade, assim, para não engordar, não consumir carboidrato à noite. Sempre. Por quê? Porque vai acabar fatalmente você armazenando gordura. Porque a partir do momento que eu gasto, vamos supor, se eu gastei 10 gramas de gordura durante o dia, eu vou ter que fabricar 10 gramas de gordura à noite. E eu vou tirar isso do quê? Da alimentação que fornece para mim a matéria-prima. Qual é a matéria-prima? Carboidrato, glicose. Quer dizer, então, é exatamente isso. Então, muitas vezes as pessoas não entendem exatamente essa mudança. Eu já vi várias pessoas aqui, olha, o meu almoço hoje foi grelhado com salada. Eu falei, bacana. Que energia que você forneceu para o teu sistema? Nenhum. Você arrastou a corrente o dia inteiro. Então já fica uma dica aí para o pessoal que acompanha o nosso blog, a importância de se alimentar corretamente, claro, né? E é isso a reeducação alimentar. Você começa assim, a principal refeição então seria o café da manhã, depois o almoço e reduzir à noite, reduzir ou comer, não comer carboidrato? Não comer carboidrato, não importa a quantidade. Você entendeu? E, assim, existe, né, esse mito da principal refeição do organismo, você entendeu? Às vezes eu até brinco um pouco com as pessoas, eu digo, você já viu um índio tomando café da manhã? A maioria não viu e não vai ver. Aí você fala, coitadinho, né? Ele morre de fome. Não morre de fome, ele é primitivo. Entendeu? O homem primitivo, ele tem uma diferença de funcionamento do homem moderno em termos de alimentação. Por quê? O homem primitivo, você pode ver isso em africano, em índio, em aborígene. Que horas esse povo come? À noite. Por quê? O nosso sistema, assim, se eu for pensar que eu preciso de mais nutrientes à noite para refazer tudo que eu gastei durante o dia, a principal refeição do meu organismo não é o café da manhã, é o jantar. Porque é nesse momento que o organismo vai utilizar a maior quantidade de nutrientes possíveis. E se você prestar atenção, é muito mais fácil você ficar um dia inteiro sem comer do que ficar um dia sem jantar. A tua fome da noite é sempre muito maior do que a fome do dia. Entendeu? A gente conversou aquele dia, a gente não consegue dormir com fome. Não dá. Com fome você não consegue dormir. Você não dorme. Exatamente por quê? Porque o teu cérebro quer que você coma, porque ele entende que ele precisa de minerais, ele precisa de vitaminas, ele precisa da própria glicose, ele precisa de proteína, ele precisa de uma série, até da própria gordura ingerida, você entendeu? Então ele tem necessidade desses componentes para refazer o sistema, para que ele funcione normal quando eu for ligar de novo essa máquina no dia seguinte a partir do meu cortisol. Quer dizer, então, o café da manhã virou uma alimentação importante, obrigatória. Eu considero até muito mais cultural do que propriamente fisiológica. Sim. Você entendeu? Então, mas é importante? Até é. Por quê? Porque você vai precisar de energia, e essa energia vai vir de quê? De carboidratos. E o que a gente costuma comer normalmente no café da manhã? Pão. Sempre. Assim, nas diferentes culturas, você entendeu? É sempre um carboidrato que é o principal. Até no japonês, por exemplo, que come arroz no café da manhã com peixe, ele está comendo arroz, quer dizer, então ele está fornecendo combustível para o organismo dele funcionar melhor, você entendeu? Então, é importante o café da manhã, por quê? Porque para que você trabalhe com o máximo de energia
possível dentro do teu sistema. É a história do carro de tanque cheio. Você vai fazer uma viagem, se o teu carro está de tanque cheio, você faz uma viagem tranquila. Se você tiver com o teu tanque vazio, você vai ficar olhando no marcador e agora, o que eu faço? Então, quando você deixa de consumir carboidrato, é como se você estivesse viajando com o tanque vazio. Entendeu? Você vai ter que tirar o pé do acelerador, ou seja, você vai calcular a distância e falar, o posto está a 10 km, mas se eu acelerar muito, eu não vou chegar lá nos 10 km. Então, eu vou ter que diminuir o rendimento do meu motor para poder chegar até lá. Então, é essa a diferença. Então, é importante comer carboidrato de manhã? Sim. Faz diferença se é pão integral, se é pão francês, se é panqueca? Não. Por quê? Porque eu vou gastar. E vou gastar rápido, porque o metabolismo de açúcar é muito rápido. A digestão de um carboidrato leva em torno de 20 minutos para estar no sangue. Entendeu? Por isso que muitas vezes você come um prato de macarrão e hora depois você já está procurando comida outra vez. Porque aquilo lá já foi digerido, já está disponível no teu sangue para ser utilizado. É essa a diferença. Bom, o segundo capítulo deste assunto super interessante, acho que para a gente encerrar, 3 em 3 horas a alimentação. A senhora destruiu, né, com toda essa sua explicação, porque o pessoal que assiste, que acompanha o nosso blog e assistem aos nossos vídeos, muitas vezes eles falam que comem de 3 em 3 horas porque virou-se um hábito dos nutricionistas indicarem a tal alimentação de 3 em 3 horas. Dentro de toda essa explicação... Não, eu não sigo isso e não concordo com isso. E assim, eu até faço uma pergunta assim, seja, qual é o animal que come de 3 em 3 horas? Nenhum. Então por que o homem que não faz trabalho nenhum, que fica sentado o dia inteiro, ele vai comer de 3 horas? Não tem necessidade. A ideia dessa coisa de 3 em 3 horas vem a partir do quê? Quanto mais eu como, menos fome eu tenho, que é uma mentira. Certo. Quanto mais eu como, mais fome eu tenho, eu como mais. E geralmente as pessoas falam em alimentação de 3 em 3 horas durante o dia. Eu nunca vi nenhuma dieta que manda você comer 3 em 3 horas à noite. Você entendeu? O que é o certo. Se você tiver que comer 3 em 3 horas, vai comer à noite, não durante o dia. Então, não tem muita necessidade disso, até porque eu vou sobrecarregar o meu sistema, tá? Que aí sim eu posso criar um problema, porque assim, se eu fizer aquela base, a café da manhã, almoço e jantar, eu forneço para o meu sistema uma quantidade que eu consigo administrar. Agora, se eu começar a comer de 3 em 3 horas, vai sobrar. E a partir do momento que sobra, isso vai ficar armazenado, vai virar. É muito mais fácil engordar comendo 3 em 3 horas do que deixar de comer. Uma outra coisa que diz é assim, mas quando você não come, o teu metabolismo não funciona. Mentira. Você está vivo, você está falando, você está andando, como é que você não está gastando energia nenhuma? Não tem isso. Mas o organismo se protege se você dormir o dia inteiro. Que não é o que acontece com 99% das pessoas. Então não tem essa situação de você consumir um alimento e de repente o teu organismo deixar de gastar. Não vou gastar. E até porque se a gente fizer o inverso, a gente já vai perceber que isso não tem lógica. Porque assim, se quem come muito faz o metabolismo funcionar melhor, se eu comer 3 pizzas eu vou ter um metabolismo excelente. E não é uma verdade. Você entendeu? Então não é comendo mais que eu gasto mais. Pelo contrário, eu vou ter que comer o suficiente para o meu sistema funcionar perfeito. Isso sim. Então, voltando lá para o início, o que é educação alimentar? Isso. Você fornecer para o seu sistema aquilo que ele precisa. Então é assim, eu estou indo para a academia às 6 horas da manhã. Eu tenho que comer. Senão eu não vou conseguir fazer um exercício de qualidade. Se não vai, não precisa comer. Eu não preciso comer um monte de coisas. Eu posso fazer uma alimentação normal. Mas eu treino à noite. Tá, então você come antes do teu exercício. Entendeu? E uma outra coisa importante também, Maurício, que é assim, se você for pensar que a proteína é o que é o responsável pela reconstrução do teu músculo, e esse processo ocorre quando você está dormindo, não adianta eu comer proteína depois do exercício de manhã. Eu tenho que comer proteína à noite. A minha carga de proteína maior tem que ser à noite, que é onde eu vou utilizar essa proteína com mais eficiência. Por quê? É nesse momento que eu vou liberar testosterona, é nesse momento que eu vou liberar GH. Quer dizer, então é no processo do sono que ocorre esse processo. Então não adianta eu comer, vamos supor, eu vou comer um bife desse tamanho na hora do almoço. Bacana, entendeu? Tá, não vou engordar, não vai engordar. Mas aquilo vai fazer o meu músculo funcionar melhor? Não. Por quê? Porque essa proteína vai ser quebrada, vai ficar em stand-by no teu intestino e já vai ser utilizada à noite. Então não tem muito sentido eu fazer essa alimentação. Então é muito melhor eu comer só carboidrato durante o dia e deixar ela comer proteína à noite. Aí você está trabalhando exatamente com o teu sistema na forma correta.
Muito obrigado, doutor Regis. Semana que vem tem mais, né, Suzana? Isso aí, vocês acompanharam o doutor Regis Salgado, endocrinologista. Esse é o nosso segundo vídeo e na próxima semana um outro vídeo dando sequência ao nosso assunto de gordura localizada, gordura abdominal, hoje sobre alimentação. Obrigada e você pode acompanhar no vivabemavida.com.br e aqui no nosso canal do YouTube.